Eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático desta faculdade, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público. Faz favor, Sr. Professor, e meu querido amigo. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar num painel sobre a sua presidência. O professor Jorge João Abrantes é um amigo de longa data e para nós é uma honra que esteja efetivamente a presidir este painel. Uma palavra também muito amiga ao Presidente Temer, mais uma vez estamos juntos, também ao meu amigo Ingo Sarlet, desde o Maranhão, não é? Nos encontramos de novo. Também uma palavra ao professor Pedro Sanches, enfim, que é a estrela brilhante do direito administrativo português, e também à doutora Marilda Silveira. Para o tema tem a ver com a defesa da democracia e a liberdade de expressão. Em função do tempo, que não é muito, eu vou essencialmente focar alguns pontos que vêm na sequência da intervenção que fiz há dias sobre os populismos. Porquê o tema da defesa da democracia? Essencialmente por três razões. Primeiro, porque existe um regime democrático confrontado com riscos ou ameaças. Em segundo lugar, porque uma democracia ameaçada, que seja sólida, lida facilmente com riscos periféricos. Todavia estamos aqui com uma democracia que ostenta alguns sinais de crise e por isso necessita de se defender de uma forma mais exigente e mais robusta. Em terceiro lugar, porque ocorreu ou terá ocorrido algo de insatisfatório que gera o tema atual e merece alguma resposta. Parece claro que estamos aqui a discutir esta questão porque houve no Brasil o fenómeno do 8 de janeiro, com o extremar de posições políticas, com incitamentos a intervenções militares e com uma brutal invasão dos edifícios dos três poderes. Dir-se-á, é um fenómeno isolado no plano internacional? Não é. É algo que infelizmente é o fruto da época. Ocorreu no Congresso dos Estados Unidos, com a invasão por parte de um conjunto de pessoas que vandalizaram a instituição. Ocorreu na Catalunha, em Barcelona, com independentistas catalães radicais a incendiar edifícios públicos. Ocorreu em França, com os coletes amarelos que chegaram também a vandalizar o Arco do Triunfo, e sucedeu no Chile, no chamado estalido social, com multidões de marginais que puseram o governo de joelhos, profanaram igrejas e queimaram o metro de Santiago. Portanto, estamos num momento tribal e num momento em que as instituições democráticas não são respeitadas por um segmento da população. Que democracia é que se pretende defender? A expressão democracia tem vários significados, é polissémica, mas numa teoria essencialista aquilo que se pretende defender é a legitimidade do regime político, do modelo de regime político. Num regime político sustentado no consentimento dos cidadãos na designação dos seus governantes, através de eleições livres, periódicas, competitivas e com alternativa de opções. Que ameaças é que existem neste momento à democracia contemporânea? Eu diria dois blocos típicos de ameaças. A primeira, ameaças estruturais, que já existem há muito e que derivam essencialmente, diria o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que infelizmente não está aqui presente, do mau funcionamento das instituições, da corrupção, muitas vezes do descrédito dos agentes políticos, que conduzem a um afastamento de parte do eleitorado, à abstenção, à indiferença e a um divórcio. Situação que é, obviamente, aproveitada por forças colocadas nos extremos políticos. Depois teremos as ameaças conjunturais, muito próprias da sociedade líquida do tempo presente, onde muitas vezes, também devido a uma má educação que é dada no nosso ensino secundário e às vezes menos no universitário, aquilo que se verifica é que os valores começam a estar degradados, os símbolos nacionais também degradados, e aparecem vanguardas que nas suas franjas radicais, através do seu discurso extremo, no fundo acabam muitas vezes em situações insatisfatórias por recorrer à violência de massas como forma de ação política. Ora, sobre estas ameaças conjunturais eu não vou desenvolver, todos nós as conhecemos, limitar-me, digamos, a focar três tópicos. Eu direi que em tempo de crise económica não aparecem estes movimentos radicais sem uma situação de crise. Muitas vezes as crises económicas e sociais ligadas a crises de identidade
acabam por dar origem ao quê? A uma atração do eleitorado pelos partidos e movimentos situados nos extremos, naquilo que eu disse outro dia que seria a erosão dos partidos do centro que habitualmente se alternavam do poder, e algo que o Presidente da República Portuguesa falou há uns anos atrás e na altura ninguém, digamos, tomou a indevida atenção, o surgimento de movimentos inorgânicos. Movimentos que, por exemplo, em Portugal ocorrem nos sindicatos, e estes centrais sindicais deixam de muitas vezes dominar sindicatos independentes e movimentos gremialistas que conduzem a paralisações, a greves, muitas vezes por tempo indeterminado. Portugal neste momento sofre uma greve de professores do ensino secundário que praticamente aniquilou o ano letivo de muitos estudantes no ensino público. Essas situações, portanto, o mau funcionamento do sistema de saúde, tudo isso gera uma insatisfação e faz erudir precisamente os partidos do centro. E o aparecimento precisamente de partidos populistas em torno de dirigentes carismáticos. E depois, obviamente, o debate político desloca-se dos meios tradicionais da imprensa para as redes sociais, onde todos acabam por ser produtores de notícias, onde se viralizam muitas vezes notícias falsas e onde o discurso extremo, que é uma realidade natural, por vezes ultrapassa as medidas, transformando-se num discurso de incitamento à violência. E a pergunta é, a resposta é a democracia militante, tema que outro dia também foi abordado no anterior painel. As origens da expressão remontam a 1937, a um texto de Lowenstein no American Political Science Review, e estava em causa o avanço na altura do nazismo e do fascismo. E Lowenstein dizia, ao fogo responde-se com o fogo. Havendo uma ameaça à democracia, haverá que ilegalizar partidos políticos, haverá que ilegalizar também movimentos que ideologicamente contestem a democracia, e essa tese, na altura, não conseguiu impor-se. Aliás, na Áustria, que chegou a adotar esta filosofia, a Áustria sussurrou perante, digamos, o totalitarismo nacional-socialista, mas a Constituição alemã terá tirado algumas lições e nasceu sobre a égide da democracia militante. Previu-se a possibilidade de proibição de partidos políticos contrários à Constituição, sanções para o abuso de liberdade de expressão, privação individual de direitos fundamentais e vigilância de pessoas que de alguma forma pudessem conspirar ou apresentar um risco para o Estado através da Agência Federal de Defesa da Constituição. Ora, é este modelo militante o remédio para a democracia em risco do tempo presente? Eu tenho amigos e ilustres magistrados e também órgãos de imprensa a defenderem que é hora de introduzir a democracia militante como filosofia pública de Estado. Ora, sobre esta questão eu diria três coisas, um bocadinho em contracorrente. A primeira é que a democracia necessita de se defender face a novos tipos de ameaça e não há lugar a organizações que, pela sua ação concreta, procurem destruir a democracia. Mas para isso eu penso que se devem aplicar sobretudo as leis já existentes. Nós em Portugal temos uma lei que de alguma forma criminaliza as associações fascistas e aliás o Tribunal Constitucional poderá ilegalizá-las. E portanto há também leis penais que punem e sancionam pessoas que atuam violentamente contra a Constituição, que fazem invasão de instituições públicas e outras ações antidemocráticas. Portanto, muitas vezes a questão fundamental é aplicar a lei. Muitas vezes o Estado não aplica a lei ou aplica a lei de forma excessivamente benevolente. A segunda reflexão tem a ver com o percurso histórico das democracias militantes. Da democracia militante. Não foi famoso antes da Segunda Guerra Mundial e, recentemente, e esta é uma lição que todos nós devemos fazer refletir, que tem a ver com uma tentação, muitas vezes, de, havendo um movimento insurrecional, desencadear aquilo que se chama uma caça às bruxas que vai longe demais. Eu penso na Turquia. A Turquia, que era uma democracia já frágil, uma democracia deficitária, teve uma tentativa de golpe de Estado em 2016. Ora, essa tentativa de golpe de Estado levou mais tarde o atual presidente turco a reforçar a sua ideia de autocracia, a ilegalizar movimentos políticos e a perseguir pessoas. Eu duvido que 15 mil professores que foram expulsos e alguns milhares de funcionários públicos que foram demitidos
ou presos, estivessem todos envolvidos no golpe de Estado falhado. Portanto, há sempre este risco, e 2.700 magistrados judiciais também. Portanto, há sempre este risco de, face a uma determinada ameaça, se reagir desproporcionadamente e uma democracia que se pretenderia ser uma democracia militante se transformar, no fundo, num regime autoritário. Em terceiro lugar, como afirma o próprio professor Denninger, um professor alemão que estudou o tema da democracia militante, há riscos relativamente a uma filosofia pública de Estado desta natureza. Em primeiro lugar, há uma tentativa, a ideia de se criarem inimigos públicos da democracia que não tenham sido sequer sentenciados judicialmente pode dar origem a uma ideia de discriminação política e ideológica. Depois tem a ver com a limitação à liberdade de expressão. Obviamente que não é tolerável nem o discurso de ódio, nem o discurso de incitamento à violência, mas isso não pode implicar uma ideia de censura àquilo que é o conteúdo do pensamento, mesmo daquele pensamento com o qual muitas vezes não concordamos. E o último tem a ver com a discriminação entre categorias de democratas, como o próprio Denninger de alguma forma avaliou relativamente à prática alemã. Aliás, o Tribunal Constitucional alemão nunca corporizou esta ideia de democracia militante, por exemplo, privando cidadãos dos seus direitos individuais. É algo que está na Constituição, mas é algo que o Tribunal Constitucional se tem coibido de ativar. Ora, falava Denninger que há o risco de se criar uma filosofia pública em que se discriminem entre cidadãos, entre, no fundo, os democratas militantes, os democratas comprometidos, os indiferentes, os formalmente leais, os criticamente distanciados e os inimigos da democracia. Ora, a criação de democratas de primeira, segunda e terceira é, de facto, algo que é inaceitável e pode atirar a democracia para um ponto de não retorno em termos de degradação. Portanto, eu entendo que mais do que uma democracia militante, haverá que instituir e robustecer uma democracia vigilante, uma democracia que aplique efetivamente as leis que se encontram em vigor, leis penais, leis de diversa ordem, que de alguma forma sancionem e de alguma forma vigiem quem efetivamente pretende destruir as instituições do Estado. Uma nota final é de que não existe a democracia sem liberdade de expressão. E, portanto, pelo menos falarei para a Europa, deveria evitar-se nos Estados europeus uma febre criminalizadora de discursos extremos que não tenham impacto evidente na paz pública, nem na afetação de bens jurídicos essenciais, o que afasta a ideia um pouco estulta de tentar civilizar as redes sociais a golpes de sentença penal, o que significa que o direito penal não deve criminalizar bagatelas. E, portanto, incluir, por vezes, no discurso de ódio, aquilo que é a sátira banal, a ironia, a grosseria mesmo, o palavrão isolado, ou até ideias radicais com as quais se não concordam, não pode, de alguma forma, ser aceite como uma filosofia vigilantista da liberdade de expressão. Porque senão entramos num padrão em que a correção política e terminológica dirigida por uma bolha política pode constituir perigosamente o primeiro passo para um Estado pós-democrático de viés liberticida. E eu direi, terminando sobre a questão da liberdade de expressão, que concordo com aquilo que foi dito essencialmente ontem pelo Ministro Barroso relativamente à forma, aos critérios que devem pautar precisamente a regulação do ciberespaço e das redes sociais. Sem dúvida, prevenir e remover do ciberespaço não só discursos de incitamento à violência, à pedofilia, ao ilícito, à difamação e à injúria, mas não entrar no domínio daquilo que é a censura do pensamento. Muito obrigado.